Boa noite, irmãos. Mais uma vez, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34. Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. A proporção que os irmãos encontrarem no texto, eu os convido a se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Mateus 8, 28. Tendo eles chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava passando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros. Chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém? Assentai-vos. Jesus, no seu ministério, não tinha descanso. Ele estava, como vimos na última mensagem, no mar da Galileia, numa tempestade. Ele dormia na popa daquele barco, um travesseiro, enquanto as ondas se encapelavam, enquanto o mar se agitava e os discípulos se desesperavam. Ele acalmou a tempestade, repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez-se grande calmaria. E aí ele sai da tempestade, e é de se esperar que eles fossem para Cafarnaum, direto para o quartel-general do ministério de Jesus, para casa, para o lugar onde eles ficavam, para descansar. Mas não, ele vai para um território gentílico, aqui no Evangelho de Mateus chamado de Gadara, a terra dos Gadarenos. Em Marcos e Lucas nós vamos ver Gerazenos, fazendo parte ali de um mesmo território, de uma cidade, de uma coletânea de cidades, que é Decápolis, são 10 cidades. E o que se vê ali, o que ele encontra ali, são dois endemoniados que vêm ao encontro dele. Nessa mensagem, nós vamos usar os três textos. A história aparece no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E a narrativa mais curta, mais breve, é a narrativa aqui de Mateus. Marcos, por exemplo, vai do versículo 1 ao versículo 20, contando a história e algumas diferenças. Uma delas, que não não há nenhum problema em si, são as visões, a forma de ver o episódio.
é que um fala Gadara, a terra dos Gadarenos, e o outro fala a terra dos Gerazenos. Mateus, ele fala de um endemoniado, perdão, de dois endemoniados, ao passo que tanto Marcos como Lucas diz que era um endemoniado. E a explicação mais lógica que a gente vê para isso é que realmente eram dois, mas o que falava era apenas um. Então, deu-se ênfase nos outros dois evangelhos a um endemoniado. O fato é que esse homem possesso, ele veio até Jesus. E daí nós tiramos algumas lições. Primeiro, o poder do inimigo, o poder do diabo. Esse homem, ele estava realmente cativo, estava endemoniado. Ele diz aqui no texto de Mateus que ele era tão violento, eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles habitavam no meio dos sepulcros e naquele caminho ninguém podia passar. Os outros evangelhos vão dizer que por muitas vezes eles foram presos, as pessoas prenderam eles com cadeias, mas as cadeias não puderam prendê-los, não puderam detê-los, eles não podiam ser subjugados. Ainda vamos ler a respeito desse quadro, que eles andavam de dia e de noite. Às vezes o Espírito impelia-os para o deserto, ou seja, era uma vida que não tinha descanso, uma vida desperdiçada, uma vida atribulada, uma vida angustiada. O que nós vemos aqui é um retrato vivo, vívido, triste e chocante do que o diabo faz com as pessoas. Ele que veio para roubar, matar e destruir. E é interessante que, em relação ao pecado, em relação às coisas espirituais, os recursos humanos são muito falíveis. Não dá para intervir, não dá para ajudar. O Estado tem a sua obrigação em ajudar as pessoas, a sociedade tem a sua obrigação, mas só Jesus pode libertar a pessoa. As cadeias não podiam contê-lo. O ser afastado da sociedade não ia resolver, não resolvia. O ser preso não resolvia. Nada que fizesse podia resolver o problema daquelas pessoas. Só Jesus podia resolver. E nós precisamos lembrar disso. Efésios, no capítulo 2, e é um texto que nós vamos estudar na semana, na quarta-feira, diz assim no versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E lá ainda em Efésios, agora no capítulo 6, a gente já vê uma declaração que a gente precisa estar com ela na nossa cabeça, a saber, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra as potestades, os principados, os poderes dominadores, tenebrosos que dominam esse mundo, as forças espirituais nas regiões celestes. Nós precisamos nos lembrar disso. Jesus, o endemoniado, quando chega, ele faz alguns pedidos. Nós vamos ver esses pedidos do endemoniado. Vamos ver o que isso ensina e a resposta de Jesus. E a aplicação que isso tem para a nossa vida também. Primeiro, os demônios chegam e dizem: ó
Filho de Deus, por que vieste atormentar-nos antes do tempo? O Evangelho de Marcos diz que ele chega e adora, se prostra e adora. A saber, os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios reconhecem que Jesus é Deus. A palavra de Deus vai dizer que você crê em Deus, faz bem. Porque até os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem. Aqui nesse ponto a gente pode dizer que a teologia dos demônios é mais ortodoxa do que a teologia dos teólogos liberais. Porque eles acreditam e tremem. Matthew Henry, um teólogo puritano, escreveu alguns comentários, inclusive o comentário de Mateus, ele diz: não é o conhecimento, mas o amor que distingue, que diferencia os santos dos demônios. Os demônios conhecem, mas eles são antagonistas, eles odeiam, eles não amam Jesus. Não é conhecimento, é o amor, ou não só o conhecimento, mas o amor que distingue os santos dos demônios. Então eles se prostram, adoram e reconhecem que Jesus é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso que havia de vir. E as pessoas ali já estão observando, já estão olhando. Porque a gente leu que ninguém podia passar por aquele caminho. As pessoas temiam. E agora só Jesus ali, um endemoniado, diante dele, prostrado, em adoração, suplicando. E aí a palavra deles é: vieste atormentar-nos antes do tempo. Porque ele sabia qual era o destino deles. O destino deles era o abismo, o inferno. Só que ele falou: está cedo demais. Não é a hora ainda. Há uma distinção entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Ele falou: isso é só o dia do juízo. Não chegou a hora ainda. Eles falaram isso que Jesus falou: retira-te, sai, não vieste atormentar-nos antes do tempo. E eles adoram, eles pedem, eles suplicam. Nós vamos aí ver o poder de Jesus. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 3, para você entender que abismo, eles pedem para que não sejam mandados para o abismo. Abismo aqui não é simplesmente um precipício. Abismo aqui é prisão, abismo aqui é o inferno. Lá em Apocalipse 3, Apocalipse 20, versículo 3, nós encontramos esta declaração: lançou-o no abismo, sou o diabo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por breve tempo. Então, o abismo é o inferno, não nos manda para o abismo. Jesus é o que traz paz ao nosso coração, que traz alegria ao nosso coração, que traz tranquilidade ao nosso coração, mas ao mesmo tempo ele é o atormentador dos demônios. Aqueles que infligiam terror, medo, agora são eles que estão com terror e estão com medo, porque estão diante do Deus encarnado, do Deus vivo, do Senhor Jesus. E aí eles fazem um pedido. E a gente fica intrigado, porque Jesus atendeu esse pedido dos demônios. Se nos expulsa, permita-nos que nós entremos naqueles porcos. A narrativa vai dizer que havia uma manada de porcos a uma distância considerável dali, próximo dali, e eles pedem para entrar. Primeiro, você lembra lá em Marcos e Lucas, quando Jesus ele pergunta qual é o seu nome,
Aí o demônio responde: legião, nós somos muitos. Aí você vê uma verdade. Jesus ele distingue os demônios da personalidade humana. Existe a personalidade humana, existem demônios. Algo completamente distinto. Não é como as pessoas falam, isso aí é fruto do psiquismo. Existe sim, irmãos. Existem pessoas que não estão endemoniadas. Existem pessoas que estão com problemas mentais, com problemas emocionais. Existem, mas nós não podemos desconsiderar nenhuma coisa, nem os problemas, nem as doenças, nem a realidade da possessão demoníaca. O diabo veio para isso: roubar, matar e destruir. E para você ter uma noção do tamanho do estrago, você precisa entender o que é uma legião. Uma legião, um termo militar para o exército romano, que era aterrorizador, porque era composta de 6.000 homens. A gente não sabe se é apenas uma figura de linguagem, né, uma expressão, somos muitos, mas 6.000. E os porcos eram quantos? 2.000. Se você fizer uma continha aí, vai dar 3 demônios para cada porco. 3 demônios para cada porco. E aí eles pedem, não nos manda para o abismo. Pede que nós entremos, permita que nós entremos nos porcos. Talvez o pedido deles, né, algumas pessoas dizem, porque eles precisavam de um corpo, não podiam ficar desencarnados. É verdade. Os demônios são seres espirituais, viveram sem corpos durante muito tempo, precisa de um corpo. Né? É mais possível que eles estivessem pensando realmente em prejudicar o ministério de Jesus com a morte dos porcos. Mas isso fica no campo das conjecturas, das hipóteses, a gente não pode afirmar. Mas o fato é que isso de fato aconteceu. Né? Os gadarenos ficaram preocupados mais com a perda, com o prejuízo, do que alegres com a libertação. Mas por que Jesus consentiu? Aí alguns comentaristas vão dizer, para punir os porqueiros, né, os suinocultores, né, os criadores de porcos. Não deve ser, porque está fora de contexto. Porque aquela região era uma região gentílica. E os gadarenos aproveitaram para criar porcos. Proibida era para os judeus. Né? E os romanos apreciavam muito a carne de porcos, então o mercado lucrativo. Eles queriam porcos. Talvez tenha permitido, porque realmente não era chegar no tempo de prendê-los no abismo. Né? A terceira, e eu creio que essa seja uma das grandes razões, é que as pessoas, no caso aqueles endemoniados, que ninguém dava nada por eles, que se eles morressem ninguém ia se preocupar, que estavam completamente excluídos da sociedade, eram aos olhos humanos irrecuperáveis. Mas não há gente irrecuperável para Deus, não há impossível para Deus, não há causa perdida para Deus. O pastor Hernando Dias Lopes diz que Deus não tem lixeira. Quer dizer, a massa joga fora, Deus não tem lixeira. Há sempre a possibilidade de uma recuperação com a intervenção de Deus. Então, vou mostrar que as pessoas são mais importantes, porque é uma inversão de valores, uma grande inversão de valores. E isso a gente vai ver na reação, daqui a pouco, dos próprios gadarenos, da própria cidade de Gadara. Mostrar, a quarta razão, que os demônios não são seres mitológicos. Tem gente que fala, isso aí é um mito. Não, esse mito saiu dos endemoniados, entrou nos porcos, era real, né? Então, daqui 2.000 deles se precipitaram da escradeira abaixo e morreram nas águas do mar. Era algo real. Talvez para mostrar também para os próprios endemoniados, olha, vocês estão livres. Realmente eles saíram. E último, e é o que eu gosto mais, é que é para mostrar que quem manda é Jesus. Eles estão ali esperando a ordem de
eles ficam. Se eles falam, sai, eles saem. Mas até que está treinando um cachorro, não fica? Sai, mas é isso mesmo. O inimigo, o diabo, é como um cachorro bravo, mas acorrentado. Só age segundo a permissão de Deus. Eu quero dizer que o diabo é o diabo de Deus. No Antigo Testamento nós já vemos isso. Eles são poderosos, os demônios são poderosos, mais do que os homens. Mas quando eles vão, temos a história lá de Jó, eles só agem debaixo da permissão de Deus, naquilo que Deus consente. E aí ele permite, sai, vai, e eles vão. E o que acontece, irmãos? Os porqueiros, os criadores, que estão tomando conta, eles correm, eles presenciaram, eles devem ter visto a distância o que aconteceu com os demoniados. Eles viram o que aconteceu com os porcos que eles estavam tomando conta, e a responsabilidade era deles. Imagina o prejuízo, 2.000 porcos mortos, e eles correm para a cidade, a culpa não é nossa não fomos nós, foi Jesus que chegou lá e expulsou. Lembra aqueles demoniados que ninguém chega perto, ninguém passa pelo caminho, que eram violentos, que não dava para tratar, que eram afastados? Tudo isso o demônio faz, provoca a violência, o afastamento, o autoflagelo, a morte das pessoas. Tudo isso são os porcos. Aí eles vão lá e dizem, foi Jesus. E aí, irmãos, há uma cena interessante. Toda a cidade, você vai ler isso no versículo, e se a gente ler apenas a primeira parte desse último versículo, você vai dizer, que bênção, né? Olha o que está acontecendo aí. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Que maravilha! Que coisa boa, né? A cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Eu fico imaginando os discípulos, olha, vem mais um sino, vem mais muitas curas, mais muitas expulsões de demônios, porque era isso que acontecia. Quando ele curou a sogra de Pedro, há alguns versículos anteriores a esse, o que aconteceu? Trouxeram todos enfermos, eles a todos curou. Muitos endemoniados e todos foram libertos. Era isso que acontecia. Essa cidade veio toda até Jesus. Mas nenhum enfermo foi curado. Nenhuma vida a mais foi liberta. Nem ensino a mais foi ministrado. Nenhuma palavra de vida foi entregue mais ali. Eles vieram e unânimes. Nem sempre a unanimidade é correta, às vezes ela é burra. Eles unânimes pediram a Jesus para que se retirasse deles. Ao pedido dos demônios e agora ao pedido dos gadarenos. Retira-te dos nossos termos, sai do nosso distrito, sai da nossa cidade. E por que eles fizeram isso, irmãos? Lembra da orientação de Paulo, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram? Eles podiam agora se alegrar com aquelas pessoas, né? Porque o texto de Lucas e Marcos dizem que aquele que foi endemoniado estava agora vestido, que eles andavam nu, são, ouvindo, conversando, em paz. Eles podiam dizer, olha, que bom, que alegria. Foram 2 vidas recuperadas. Aquilo que não tinha jeito para nós, teve jeito para Jesus. Esses que estavam mortos entre os sepulcros, mortos entre os mortos, agora estão vivos. Eles deviam se alegrar, mas eles não se alegraram. Talvez nem olharam para essas pessoas libertas, sãs, curadas, livres, com uma nova vida, com uma nova história a ser escrita, com novas possibilidades. Eles estavam olhando para uma coisa, tão somente para uma coisa: o prejuízo que eles tiveram. Tasker, outro comentarista, ele
o seguinte, que em todos os séculos subsequentes, o mundo tem recusado Jesus, porque prefere os porcos. Em todas as épocas, em todos os séculos subsequentes, o mundo tem rejeitado Jesus, porque prefere os porcos, a saber que os porcos simbolizam e representam ali. Que vale mais? Tem um cântico lindo disso, né? Fala disso, né? Você sabe, meu irmão, o valor de uma alma. Alguém disse, se o Valdo estivesse aqui, ele saberia talvez, né? Eu não sei quanto custa um porco. Eu não sei, de repente, vou chutar R$400, R$300. Mas ali uma média de 600 a 800 mil reais de prejuízo. Mas uma alma vale mais do que isso. Uma vida vale mais do que isso. Gente vale mais do que porcos. Aliás, nós vivemos em dias que não só em relação à economia, que parece que as pessoas preferem mais as coisas do que as pessoas, e Jesus vai mostrar que as pessoas têm mais valor do que as coisas. A gente hoje tem essa situação em relação aos animais. Em relação, olha, a gente não é pet, né? Não pode nem mais falar que é dono do cachorro, agora você é o tutor. Você fala que é dono do gato, do cachorro, você é o tutor. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos tratar bem nossos animais, nós tratamos bem, nós cuidamos bem, nós gostamos. Agora, nós não podemos inverter as coisas. Gente tem mais valor do que animal, porque gente foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você está com pena dos porquinhos, somente. Né? Morreram 2.000 porcos. Não morreram, tá? De qualquer jeito, tá, irmãos? Ou no mar, ou ali para o abate. Né? Não morreram de qualquer jeito. Mas 2 vidas foram salvas. E a gente tem que saber que esse foco, esse olhar é importante a gente ter hoje. Uma sociedade que continua invertendo os valores. Dinheiro, lucro é mais importante do que gente. Animais são mais importantes do que gente. Na verdade, muitas coisas acabam sendo mais importantes do que as pessoas. E Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para dar valor àquilo que não tinha valor. Ele veio para valorizar o ser humano, porque gente tem valor aos olhos de Deus. Você pode crer, pode acreditar que Deus te ama. Deus te ama mais do que tudo, mais do que o dinheiro, mais do que todas as coisas, mais do que tudo. Uma cidade inteira veio e orou de organização. Uma grande reunião de oração. Mas orou contra a sua própria bênção, pediu contra a sua própria liberdade, pediu contra a sua própria vitória. Né? A gente não vai ler que muitos enfermos foram curados. Será que naquela cidade gentílica só tinha um endemoniado? Será que naquela cidade gentílica, ou naquele grupo de 10 cidades gentílicas, Decápolis, não havia muitos enfermos? Havia muitas pessoas precisando de libertação, de cura, de salvação, precisando de Jesus. Jesus estava ali. E eles mandaram Jesus embora. Eu falei que ia usar os 3 evangelhos, você depois confere lá no Evangelho de Marcos, porque o endemoniado, ou ex-endemoniado, curado, ele faz um pedido também a Jesus. E olha só, Jesus atendeu o pedido dos demônios. Jesus atendeu o pedido da cidade, ele foi embora. Ele não fica aonde ele não é bem quisto. Se você, ou ele vai ser um hóspede bem quisto, amado por você, ele não vai ficar. Né? Mas ele não atende o pedido desse homem liberto. Qual foi o pedido dele? Quando Jesus entrou no barco, agora para voltar para o outro lado, ele pede, permita-me estar contigo. Eu quero te seguir. Olha a prontidão
não? Lembra da chamada daqueles discípulos? Olha, eu vou, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Isso não tem impedimento algum, não tem postergação alguma. Ele quer ir com Jesus. E diz aqui o texto de Marcos que Jesus não consentiu. Jesus não deixou. E por que Jesus não deixou? Porque ele ama as pessoas. Gadara tinha expulsado. Mas ele deixa, ele vai embora. Mas deixaria um missionário. Quem Jesus virou esse pequeno homem? Vai. E conta a todos. Conta a tua família. Primeiro a tua família. Conta a todos. O que Deus fez por você. E o texto diz que ele saiu. E logo propalou por toda a Decápolis o que Deus tinha feito com ele. E ele anunciou. Veja bem, um outro esclarecimento para a gente hoje. Aquele homem foi possesso. Sabemos quanto tempo. Nós sabemos o estado dele, o deles. Mas o fato é que Jesus falou, vai e faz tudo o que Deus fez por você. E como teve misericórdia de ti. Ele não falou, vai e conta o que o demônio fez contigo. Vai e conta o que Deus fez por você. E como ele teve misericórdia de você. Às vezes, irmãos, hoje a gente vê mais alguns testemunhos que parece que as pessoas enaltecem o pecado. Que parece que é até bom, né? Isso é até bom, assim. Você não sabe se um jovem que está na igreja ouvindo aquele testemunho, ele vai querer ter uma vida de santidade e acabar experimentando o mundo das drogas, porque eles fazem tanta propaganda do mundo das drogas que parece que a pessoa vai querer sair para lá. Quando eu estava lá, eu tinha, eu fazia, acontecia, era poderoso, sabe? Não é o que o diabo fez com você. Não é o que aconteceu com você lá do outro lado. É o que Deus fez com você. É contar como Deus é poderoso. É contar como Deus é bom. É contar como Jesus te ama. E o que Ele faz na sua vida, na sua história, na sua existência. Não há testemunho mais poderoso do que isso. E vai primeiro para a tua casa. Vai primeiro para a tua família. O nosso primeiro território missionário, o nosso primeiro desafio é a nossa casa, é o nosso lar. E eu aproveito para lembrar você de um projeto da nossa igreja. Faça o culto doméstico. Insiste no culto doméstico. Vale a pena. Tira ali um momento, marque um dia. Tire um momento com seus filhos, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe. Leia a Bíblia, cante um hino, ore, busque a Deus em família. E se não tiver ninguém, faz alguns irmãos, faz sozinho. Faz sozinho, mostra, estou aqui em oração. É o primeiro lugar, o nosso campo missionário, é a nossa própria casa, é o nosso próprio lar. Porque é onde a luz realmente tem que brilhar. E é onde nós somos realmente 100% nós. Se há um lugar que nós somos totalmente transparentes, é dentro da nossa casa. Eu quero concluir essa mensagem com um texto de Charles Haddon Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores. Ele comentando esse texto, ele conclui assim: esta é uma rara ocorrência de uma cidade encontrando com Jesus. E essa cidade foi unânime em seu apelo a ele. Infelizmente, foi uma unanimidade má. Aqui, uma cidade inteira estava reunida em oração, rogando contra a sua própria bênção. Pense no Senhor entre eles, curando a pior das doenças, e ainda sendo instado a afastar-se deles. Eles queriam vê-lo longe, eles queriam estar longe do único ser glorioso que poderia abençoá-los. A oração foi horrível, mas foi atendida. E Jesus saiu dos seus termos. Ele não forçará a sua companhia a ninguém. Ele será
será um convidado bem-vindo ou irá embora. Você diga, seja bem-vindo, Jesus. Nós queremos o Senhor no nosso meio. Mesmo que aos olhos humanos isso pareça algum prejuízo, alguma perda, tenha que negar-se a si mesmo, tem que tomar a cruz e segui-lo, mas nós queremos o Senhor. Basta-nos a tua graça, basta-nos a tua presença. Às vezes a gente canta esse canto, a tua presença, Senhor, a tua presença. A presença de Deus é o mais importante. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.